Então, eu vou estar aqui falando um pouco sobre a massoterapia ayurvédica. Bem, o Ayurveda, né, é a ciência da longa vida, da longevidade e é a medicina tradicional da Índia. E ela é reconhecida como um sistema da medicina mundial pela Organização Mundial da Saúde. E foi se espalhando, né, como tudo que é da Índia, porque a Índia tem uma cultura milenar. E o que é incrível, né, que eu observo, é que a Índia ela teve a escrita dela estabelecida muito cedo, diferente de outros continentes que não teve sua escrita estabelecida, né? Você vê, por exemplo, os nossos indígenas não tinham uma escrita estabelecida, os africanos, né, alguns tinham, porque o Egito, que também é na África, tinha escrita, a Mesopotâmia tinha escrita, mas eram hieróglifos, custaram também a serem traduzidos, mas e a cultura terminou, não existe mais, né? Assim, a cultura egípcia, porque hoje em dia é outra cultura que tem lá no Egito. Ela é a cultura árabe. Ah, os árabes sim, eles têm a própria medicina deles, né? Eles têm a medicina específica deles. Mas, e também existem os muçulmanos, eles convivem na Índia, né? A Índia não é 100% hindu, mas a maior parte, acredito que 80% da Índia, eles são hindus. E a medicina ayurvédica, ela é uma medicina hindu. E ela está escrita nos Shastras e nos Vedas, não é? E é, principalmente no Atharva Veda. Então já existe isso escrito há mais de 7.000 anos, não é? Que isso já está escrito no sânscrito e teve a transliteração dos textos. Normalmente, quando eu compro os livros indianos, eu gosto que tenha o sânscrito com uma transliteração para o inglês, porque eu já fui professora de inglês, eu domino inglês, então para tentar o mais e procuro sempre estudar o sânscrito para o máximo que eu puder beber na fonte. E ela foi se espalhando e chegou no Brasil. Conforme a doutora Mara Rubia falou, não é? Nós tivemos um hospital que ele foi fundado como hospital de Ayurveda, aqui, por médicos indianos. A doutora Mara conviveu com esses médicos indianos que moraram de 5 a 8 anos, é uma coisa assim, aqui em Goiânia, né? Foi lá em Goiânia. E que eles foram compilando todos os textos, não é? E esses profissionais foram também divulgando o trabalho deles. Depois, como sempre, a política, questões econômicas, eles chegavam a fornecer, assim, por mês, atender mais de 1.000 pacientes, pelo SUS, seria o SUS, né? Era um hospital, não era particular, era um hospital público. E eu custei aí visitar, aí acabou que meu filho foi morar lá em Goiânia. Então eu tive que ir a Goiânia e a doutora Mara me levou lá no hospital. E vi que o Ayurveda já não estava mais funcionando. Ela acabou se aposentando quando eu consegui ir lá, porque ela me chamou para dar uma formação lá de Ayurveda para os profissionais de lá. Que no caso, assim, vocês sabem, se é do governo, então é do governo. Então teria que ser profissionais do governo que eu estaria trabalhando. Mas aí eu levei o projeto, as diretoras da época acharam incrível, mas a Secretaria de Saúde não tinha verba para poder aprovar o projeto. No segundo ano que eu estive lá, já tinha uma médica que estava se formando em Ayurveda lá. Ela tinha terminado uma formação também da medicina dos canabinoides e que ela já estava atendendo lá e ela estava estudando Ayurveda. E aí eu propus ela da gente fazer um programa junto. Ela falou que sim, mas na verdade ela não entrou em contato comigo. No outro ano, que aí no caso já foi esse ano, na verdade, eu entrei em contato com ela e ela falou: Olha, Sheila, eu já mandei meu projeto. Claro, ela era médica, estava lá, tinha uma parceria com a universidade que ela estava estudando no Rio Grande do Sul online. Mas ela também, como profissional do SUS, ela não conseguiu verba para dar a formação lá. Chegaram até a trazer um outro médico indiano que já estava pelo Brasil, ele foi lá dar palestra para elas, mas não continuou. E conforme vocês viram a foto da doutora Mara Rúbia, até hoje eles têm aquele campus assim
com as plantas indianas lá, não tem todas mais, infelizmente se perderam, porque eles tinham um jardineiro, né, que cuidava disso. E eles tinham aula também de como plantar, como conservar, porque os indianos ensinaram tudo. Então, muitos dos equipamentos, os fornos estavam abandonados, os destiladores estavam abandonados, mas eles ainda têm o material lá. Eu, no fundo, não desisti deles, né? Quem sabe? Porque o que a diretora me falou, Sheila, se você conseguir um projeto que pague o seu trabalho aqui, a gente abre espaço para você, a gente faz uma parceria. O difícil é tirar o dinheiro do governo, né? Enfim, então existe essa situação. Só que agora, com as PICs que eu participei do último congresso que teve, eu ainda estava com o Chive Estúdio lá em Ipanema, ainda estava morando em Búzios. É, eu participei, né? O doutor Aderson lembrou de mim, mas não para dar palestra, mas para eu participar, conseguiu que eu entrasse de graça, já estava meio fechado lá. E uma outra aluna também me estimulou, a Lívia, que também foi vice-presidente já da associação, a Lívia Selle, formada por mim em Ayurveda. E aí eu participei, né, desse congresso, e estava o pessoal do Maharishi Ayurveda, que foram eles que fundaram aqui no Brasil. Aí eu conversei com eles, ele falou, olha, Sheila, o guru, né, o Maharishi Yogi, que foi também guru dos Beatles, ele faleceu, mas um novo grupo comprou a Maharishi Ayurveda. E a gente não esqueceu do Brasil. Por isso que eu estou aqui nesse congresso, que a gente está pensando de investir de novo no Brasil. Então, existe também essa possibilidade, né? Mas aí tem que ter essas conveniências. Quer dizer, eu acredito que, de repente, até no governo Lula, quem sabe, a gente não consegue reativar isso. Mas as PICs já existem, né? E eu estou pensando, eu já dei palestra aqui no SUS daqui, no postinho, e conheço uma das é, assistentes de lá. Ela na verdade, ela é enfermeira, e ela ficou de me informar, né? Quem sabe eu faço alguma coisa agora, tem que ver também. Não posso trabalhar muito, porque eu sou muito ocupada, mas se pudesse só um dia, não precisasse ser 40 horas, né? Pudesse ser 8 horas semanais, de repente eu posso fazer alguma coisa ligada ao SUS. Mas, voltando aqui ao tema, né, da palestra, vendo que acho que a Adriana realmente não conseguiu se liberar lá, o que é a massoterapia ayurvédica? Então, ela procura manter o princípio do Ayurveda. Então, antes de tudo, a gente tem que fazer uma anamnese. E essa anamnese vai ser baseada nos 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter, que é a energia pura, não é? E, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que eu também estudei durante 18 anos, ela é. Eu não sou médica, né? Sou terapeuta, mas no fundo são medicinas e aqui a gente tem que exercer como terapeuta se você não tiver uma formação na medicina. Eles também têm 5 elementos, mas são diferentes, né? Na China é a terra, o fogo, a água. Em vez de ar, eles têm o metal, e em vez de éter, eles têm a madeira. E o pensamento deles é um pouco diferente do pensamento do Ayurveda. E eles não têm tantas terapias quanto o Ayurveda tem. O Ayurveda tem muitas terapias. Eu estudei todas elas na Índia, algumas não tem como praticar no Brasil. Por exemplo, as que usam a sanguessuga, que é o Rakta Moksha. A gente não pode usar sanguessuga porque a gente já sabe que tem doenças transmissíveis através do sangue. Mas na Índia eles usam, porque eles depois que terminam de usar, eles jogam ela numa cúrcuma em pó e que elas vomitam todo o sangue, que elas se limpam e depois de um determinado período eles dizem que elas podem ser usadas novamente, que nunca ninguém se contaminou por AIDS e por qualquer doença transmissível pelo sangue, com essas sanguessugas, né? Mas aqui eu digo para fazer um trabalho com os martelinhos chineses, que também já não são liberados geral, a menos que a pessoa tenha o próprio martelinho, aí ela leva no acupunturista, né? Porque, por exemplo, está com muita tensão nessa região, precisa liberar sangue estagnado, aí em vez de botar uma sanguessuga, bate o martelinho e bota uma ventosa e ela puxa um pouco o sangue estagnado, ou na perna, quando a pessoa tem aquele muito sangue pisado, má circulação na perna. Então, são usadas as sanguessugas. E aqui no Brasil é proibido. E também os bártumas. Os bártumas são
preparações que utilizam metais. Isso também é proibido aqui no Brasil, né? Principalmente quando usam o ouro, não é? Agora, eu estive lá na Índia, numa farmácia, é, e eles estavam explicando o seguinte, por exemplo, o ouro, na extração deles, tem mercúrio. E o mercúrio pode causar problemas mentais, né? Agora, você vê, o mercúrio é usado nos inseticidas do tomate, por exemplo, né? Então, a gente pode ter problemas mentais quem consome muito tomate que não for orgânico. Então, tomate tem que ter muito cuidado, né? E aí eles fazem a plantação do tomate, aí jogam aquela água para limpar e a água vai pelos rios, vai contaminando a população. E já teve vários escândalos no sul do país sobre a contaminação de mercúrio, né? De pessoas ficarem muito doentes. Então, por isso que a gente tem que procurar sempre orgânico e dar força a pequenos cultivos e não a grandes indústrias e produções de alimentos por causa dos agrotóxicos, né? Que é uma batalha sempre muito grande. Já eu tenho visto que na Europa eles estão procurando cada vez mais tirar esses agrotóxicos, né? Já tem vários escândalos surgindo na França, na Alemanha, e tem vários ativistas batalhando por isso, como aqui no Brasil também, né? Não aos agrotóxicos, até plantar em casa, tudo mais. Agora já comecei a plantação, porque na massoterapia ayurvédica, depois você faz a anamnese, você vai ver qual é o tipo de massagem que a pessoa precisa, né? Porque a gente tem o dosha Vata, Pitta e Kapha. Vata é o ar com éter, Pitta é o fogo com a água e Kapha é a terra com a água. E você pode ser bidosha ou tridosha, ou unidosha, né? E depois de você ver o dosha da pessoa, né? O que você tem muito, o que acontece com o Vata? Que ele tem muito ar. Ele fala muito, que nem eu, que sou Vata Pitta, adoro falar. Ele é distraído, tipo ontem, que eu não apertei o botão para gravar o meu Yoga Nidra. Então, Vata, porque tem muita coisa na cabeça funcionando, né? De repente, eu sou a presidente, eu não tinha que estar controlando aqui, podia ser outra pessoa, mas se não tem outra, eu venho e faço. Se não tem, a pessoa faltou para dar o Yoga Nidra, outra para dar palestra, eu vou e ocupo o lugar. Então, é um pouco assim o Vata, né? Ele é hiperativo. Poderia até dizer que ele tem TDAH, né? Porque ele tem o déficit de atenção, é Vata. Então, esse TDAH é um problema Vata. E tem tratamento dentro do Ayurveda, né? Você não precisa ficar tomando remédio químico que pode causar efeitos colaterais. Você pode praticar yoga com práticas para Vata, não é? Posturas, Hatha Yoga, mais firme, mais tranquilo. Não é uma Ashtanga. Também não é o Vinyasa, que fica para lá e para cá, para lá e para cá. Isso vai aumentar o Vata, não é? Então, ele precisa de Hatha, calma, tranquilo, Tantra, Kundalini Yoga. É o que o Vata precisa, para ele acalmar aquela agitação dele. Mas ele não, ele gosta de Vinyasa, Yoga Dance. Ele gosta de se agitar, né? Eu gosto também. Mas eu sei que eu preciso daquele momento, né? Até agora eu estou nesse estudo, né, cada vez mais do mindfulness para poder realmente ter essa atenção plena, né? Porque, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma patologia do Vata, né? Todos os problemas mentais são patologias normalmente mais Vata. Pode ser Pitta e pode ser Kapha também. A depressão, que pode ser também um problema mental ligado às emoções, já é um problema mais Kapha. Porque o Kapha é devagar, quase parando, então ele tende à depressão. Não gosta muito de fazer atividades, ele gosta geralmente de ser budista, porque budista é assim, parado, quieto, faz alguns exercícios, mas muito pouco. Eu já frequentei, são pouquíssimos as práticas que se movimentam no budismo. Até voltei a estudar, porque eu gosto muito de estudar. Então, o Vata gosta de estudar, né? Agora, o Vata nem sempre realiza. Você tem que ter um pouco do Pitta para realizar. O Pitta é aquele que manda, que coordena, que é o diretor, que é o presidente. Então, eu tenho também esse lado Pitta, que organiza, bota tudo em planejamento, bota todo mundo para trabalhar. É o lado Pitta, né? Então, mas também se irrita, aí ele já vai ter outros problemas. Então, por exemplo, um óleo para o Vata, porque o Vata, além de ser agitado, ele precisa de óleos que acalmem ele. Ele precisa de um óleo que seja pesado, porque ele tende a ser leve, tende a ser magrinho, tende a não ter muita gordura, ele esquece de comer. Ele pode, se ele está numa atividade,
né? Por exemplo, vata, produtor, assistente de produção, não exatamente produtor, assistente de produção costuma ser vata. Então, se ele tem que produzir um evento, ele pode passar o dia inteiro falando, nossa, esqueci de almoçar, de jantar, de lanchar. Aí come barrinhas. A de Lourdes ainda está aí, né? A de Lourdes, ela tem muito de vata. Eu me lembro quando ela começou a fazer o meu curso, ela falava assim, eu não almoço nem janto, eu só fico comendo coisinhas durante o dia, porque ela tinha uma outra profissão e ela era muito ocupada e ela não tinha tempo, né? Então, com certeza, o yoga acalmou ela. Mesmo assim, você vê a quantidade de cidades que ela dá aula, né? Então, isso é vata. Mas também tem o pita, porque senão não teria um ashram organizado, né? Agora ela já está entrando com a parte no ashram das massagens, que já me mandou o vídeo. Então, o vata tem essa coisa que ele esquece de comer, porque ele vive de energia pura, entendeu? Então ele precisa ter disciplina, ter alguém que discipline, ou fazer uma prática que ajude ele a se disciplinar, né? E a massagem, o que mais gosta de massagem é o vata, né? Então ele precisa, e aí o óleo ele precisa ser tipo assim, um óleo de gergelim, né? Um óleo de amêndoas, que seja assim quentinho, né? E que nutra o tecido dele, que ele tende a ter uma pele seca, né? Então ele precisa passar óleo. Aqui quando eu vou para a praia, eu sei que eu tenho que passar protetor solar, que eu sou cheia de manchinha, porque o vata, ele normalmente ele não tem a pele manchada. A pele dele é enrugada, mas a minha pele, eu não tenho muita ruga, mas eu tenho manchas, né? Que é o lado pita, que reage, ele é fotossensível, né? Então eu tenho muita manchinha na pele. Porque eu não gostava também de filtro solar, hoje em dia eu até me obrigo a usar, mas aí passa o óleo, né? Óleo de coco, por exemplo, né? Até eu vou usar agora um pouco aqui, tem que comprar aquele que dá, fica vermelhinho, aqui tem bastante. Esqueci agora o nome. Então, enfim, usar, né, o açafrão, ele é muito bom para a pele, né? Então, os óleos na Índia, eles têm assim uns 15 produtos dentro, 15 ervas, né? Eu boto 3, 4, 5, nunca tenho 15. Mas eles têm a abundância, né? E eles plantam tudo, em geral, tendem a ser orgânicos, né? Então, aí faz aquele óleo assim, sempre com a base do gergelim e tal. Já o pita, a base dele é mais o coco, né? Então, você pode usar óleo essencial? Pode, mas é caro. E lá na Índia, normalmente é feito com ervas, porque o óleo essencial, ele vai usar o princípio do óleo essencial, que vai ativar o cérebro, que vai ativar aquele órgão específico que você quer trabalhar. Ou algumas emoções, o sistema nervoso central e periférico também. Já com as ervas, ele vai usar o princípio ativo das ervas, né? Então, você tem toda uma forma, a gente fabrica o nosso próprio óleo. Eu ensino meu aluno a fabricar o próprio óleo dele nos cursos de formação. E o capa, geralmente, ele não gosta de massagem, né? Esses dias, uma pessoa fala, é engraçado, é difícil ter um cliente capa, porque ele já tem óleo no corpo, porque ele já é calmo até demais, né? Então, às vezes, é uma pessoa que você tem que sacudir, então ele normalmente precisa de mais estimular ele para fazer exercícios, fazer yoga. Ou então a massagem nele, que ele tende a acumular gordura, ela tem que ser o Duartan e o Garchana. Você passa um mínimo de óleo nenhum e joga ervas e cereais específicos e esfrega ele, entendeu? E aí é incrível porque tira a celulite do capa, ele dá aquele brilho assim também na pele, tira a gordura. E toda a massagem ayurvédica ela faz drenagem linfática. Isso é legal. E o Garchana você tem luvas de seda e aí você usa produtos específicos e esfrega porque a luva de seda vai produzir um efeito que além da drenagem, ele também reduz mais ainda a celulite. Então, às vezes, o capa ele precisa de outros tratamentos da dietética, mas também a minha experiência é que o capa, para fazer a dietética dele, ele precisa de ser é, num spa, que ele fique dentro do spa. Né? Porque em casa provavelmente ele não vai seguir, ele vai beliscar as coisas. Mas eu já trabalhei em vários spas, trabalhei o da Lígia Azevedo, só que o da Lígia, eles não têm essa linha oriental. Né? Eu me lembro quando cheguei lá o primeiro dia, o cara falou assim, professora, vou dar um alívio aqui para a senhora. E botou um rosbife bem sangrento no meu prato com arroz branco. Eu olhei para a cara do cara e falei assim: olha, você pode trocar com dos alunos? Eu prefiro comer a salada, porque eu não como carne vermelha.
e nem arroz branco, entendeu? Assim, a não ser que fosse o basmati, né? Aí o cara, é mesmo? Eu falei, pode trocar com a das alunas, manda salada, que eu prefiro. Então é diferente a linha, mas o da Tânia Alves é muito legal, o spa da Tânia. E eu também fazia spas. Também, quando eu mudei para Búzios, eu comprei uma casa que era dentro do hotel de casinhas, o time sharing. Então eu trazia as pessoas, as spasianas, elas iam ficando nas casinhas alugadas, não na minha, mas no entorno. E eu peguei uma das meninas de lá e ensinava a minha culinária, a Adriana. A Adriana trabalhou muitos anos comigo, ela preparava a nossa comida. Agora, o que que acontecia? Ela preparava a nossa comida e a dela e do filho era separado, tinha carne, né? Aí ela falava assim, Sheila, uma de suas alunas veio aqui de noite e comeu minha comida. As alunas iam lá, roubavam a comida da Adriana. Aí não pôde mais ser a cozinha dentro da casa que as meninas ficavam hospedadas, entendeu? Comiam o queijo todo, que elas achavam que só os vegetais não iam nutrir elas. Mas não era todo mundo que era assim, né? Então eu fiquei, não, a cozinha tem que ficar trancada, não pode ter pessoas lá nessa cozinha, né? Então a massagem, ela é feita assim, você tem que fazer a análise dos doces, você tem que ter aquele óleo específico, ou compra, às vezes eu consigo que pessoas tragam para mim da Índia. O Danvantari é o meu preferido, que é o próprio nome, né? Que aliás hoje é o dia de Danvantari, Jaya Danvantari, Om Namo Shri Bhagavan Danvantari Namaha, que trouxe esse conhecimento, né, que foi compilado também por um discípulo dele, e ele deixou esse conhecimento para a gente, e outros discípulos também foram compilando de seus mestres, e a gente tem vários livros. Eu só consegui trazer o Charaka, que está em sânscrito, né, que é uma enciclopédia. Então você tem esses três tipos de massagem, né? O capa, o óleo que você vai usar para ele, o melhor não temos no Brasil, que é, se bem que eu no outro dia eu vi na Amazon, mas um vidrinho custa uma fortuna. Na Amazon não, naquele que entrega aqui, Mercado Livre. O Mercado Livre é incrível, ele realmente, aqui o correio não chega aqui em casa, o Mercado Livre chega. Mas era bem pouquinho, mas eu trouxe da Índia uma época que é o óleo de mostarda, mas ele não é produzido no Brasil. Eu acho que ele vem lá dos países árabes, como as águas de rosas também, que eles trazem de lá para fazer os docinhos. A comida também indiana aqui. Então, e ela trabalha com os pontos marmas, nem todo curso fala dos pontos marmas, o meu eu tive o prazer de estudar com médicos que escreveram o livro The Secret of Marma Points, que era o Dr. David Frawley, o americano, o Dr. Subhash Ranade, que era um dos fundadores da Ayurvedic Academy, lá em Pune, International Ayurvedic Academy, e o Dr. Bharat Lely, né? Então o livro é escrito por esses três autores e eu comprei lá e fiz o curso em Kerala dos Marma Points. Se bem que eu não faço como eles fazem a massagem com a pessoa sentada, aí a pessoa começa a dormir sentada no banquinho. Então eu mudei um pouco, que é a doutora Sonali Shinde, que foi outra doutora, que ela costuma vir aqui em Salvador. A próxima vez ela vai vir aqui em Trancoso, que eu quero trazê-la aqui. Ela já foi a Búzios. Ela foi minha mestra, uma médica, lá de Pune também. Dr. Vasantrilad, ele dá curso, só que o Dr. Vasantrilad, hoje em dia, há muitos anos, ele mora nos Estados Unidos. Ele tem o Ashram em Pune também, mas aí é muito caro o curso dele. Ainda não consegui fazer, não. Mas eu estudei com ele 20 dias em São Paulo, né? E eu ficava do lado dele para o doutorado dessa. Agora cola com ele e ajuda, que eu tive que ajudar para ele ficar aqui. Pedi a minhas alunas, meus alunos para o doutor, que na época era a Márcia Peltier, o marido dela, para conseguir a visa, que a Associação Brasileira esqueceu de Ayurveda de pedir o visa dele. E ele ficou preso na Polícia Federal, foi uma loucura, mas no final a gente conseguiu resolver, a ajuda também de uma pessoa lá de São Paulo, a Márcia De Luca e a Márcia Peltier, e a gente conseguiu o visto para ele, né? Então eu fiquei junto dele, assim, também aprendi bastante. Ele tem um trabalho de pulsologia incrível. Então a massagem, o óleo normalmente é quente, a não ser um pita, que o pita não gosta de óleo muito quente, aí você deixa a temperatura normal. E ela usa muito deslizamento, amassamento, alongamento e os pontos marmas, né? Normalmente você tem que fazer num lugar que não tenha assim ar-condicionado, né? Se o terapeuta ele sua, é bom que ele venha com uma roupa bem fresquinha,
Eu sei que tem alguns terapeutas que usam ar-condicionado, mas não é o ideal. Quando está muito quente, eu uso o ar-condicionado, deixo a sala fria e depois apago. E nem ventilador, né? É porque o Ayurveda, a origem dele é em Kerala, no sul da Índia. E a temperatura de lá, ela vai assim, de 21 graus, que normalmente é o mínimo, e a máxima vai assim, 33 graus no verão, né? Porque ela já é uma zona mais temperada. É muito parecido com aqui em Trancoso, né? Búzios também, né, Andréia? Búzios não passa de 35 graus. Aqui também não. Aqui, apesar de ser mais no norte, aqui tem muito mais mata, porque Búzios não tem, só tem um único rio lá, o Rio Una, né? Aqui, aqui é muito rio. Aqui tem muito rio. Aqui só em Trancoso tem 3 rios e muita mata ainda. Apesar de que as pessoas ficam desmatando, compram os terrenos, a primeira coisa que eles fazem é arrancar todas as árvores. Eu fico falando, daqui a pouco já não vai ter tanta chuva. Aqui, por exemplo, a água é uma água de poço artesiano, né? Mas se continuarem arrancando as árvores, porque é a árvore que segura, né? As raízes vai produzindo e atraindo as nuvens, as chuvas, enfim. Então, a massagem ayurvédica ela é feita no corpo todo, desde o dedinho do pé aos cabelos, entendeu? Mas todo não faz nos órgãos sexuais, né? Faria nos órgãos sexuais se fosse uma massagem tântrica. Aí é uma massagem de casal, né? Normalmente eu aconselho assim, que um faça no outro. A massagem tântrica que andam divulgando por aí, eu já tive 2 alunos que fizeram, perguntei como era, não é realmente vinda da Índia. Não é. Ela é inventada por alguém daqui e ela não usa assim os padrões indianos, não. Enfim, e o que eu sinto é que ela realmente produz um bem-estar, né? Ó, a minha bateria está acabando, mas também a nossa aula está acabando. Ela produz bem-estar, melhora o sono, melhora o sistema nervoso central e vários problemas respiratórios, intestinais, melhora a qualidade da pele. Ela te ajuda a ter uma vida mais plena, né? E tensões específicas, problemas também das articulações, tudo isso a massoterapia ayurvédica nos ajuda, nos proporciona, não é? Esse bem-estar profundo. Então, quem nunca recebeu, aconselho a receber, vale a pena. E eu pretendo, aqui eu tenho uma única suíte aqui que cabem até 4 pessoas, né? E ela é bem legal, porque é bem diferente. O rapaz que construiu, ele colocou assim 2 pias e o chuveiro e a privada são separados, né? Então 4 pessoas podem estar ao mesmo tempo no banheiro, né? E eu estou pensando em receber pessoas aqui para vir fazer tratamentos, né? E só assim, não turismo, mas vir para cá para se tratar. Aí em breve eu vou estar anunciando isso, vai ser tipo um spa, passar aqui uma semana comigo. E a entrada da suíte é separada aqui da minha casa, mas aí eu posso oferecer as refeições. E aqui também tem lugares que tem comida vegetariana, tal, né, para fazer um detox, um panchakarma, receber as massagens, shirodara, que é muito legal. Bem, vamos encerrando então aqui essa palestra e, infelizmente, eu peço desculpa, a Adriana deve ter tido algum problema, às vezes de conexão também, que ela está no navio trabalhando lá em Porto, né, em Lisboa, não, é em Lisboa, em Portugal. Não é em Porto não, em Lisboa, no Rio Douro. Ela ontem estava nesse navio. Então, eu peço desculpa pela ausência da Adriana, mas procurei cumprir aqui com a nossa programação. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar tudo gravado, quem veio depois. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, à diretoria, aos terapeutas, aos professores, que tenham um final de ano maravilhoso. E continuem seguindo a gente lá no Instagram, que vocês vão ter as novidades dos cursos e das atividades da associação. Namastê! Muito obrigada a todos. Tchau, Gabi. Tchau, Rose, Tati, de Lourdes, Carol, Regina, Andréia. Namastê.